Olá, prosperados, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prospera 9. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, por nos seguirem nas redes sociais. Nosso primeiro episódio foi um sucesso, então gratidão. Gratidão. E assim, de coração. Então, continuem divulgando, sigam a nossa página, compartilhem, salvem. Estamos aqui para responder todas as perguntas, dúvidas, elogios. Gratidão realmente. Olá, tudo bom, prosperados? Sejam bem-vindos novamente ao canal. E hoje nós estamos com uma participação muito interessante. Uma pessoa que vai poder ajudar a gente a entender um pouco mais como tudo isso funciona. Falando um pouco de prosperidade, falando um pouquinho também de despertar da consciência. A Natália. Muito prazer, boa noite. Eu sou a Natália, terapeuta holística, e vim contribuir um pouquinho com os meus saberes com esses dois queridos que eu gosto muito. É isso aí. Bem-vinda, Natália. Obrigada pelo convite mais uma vez e espero agregar bastante aqui no Prospera 9. E vai agregar. O convite da Natália veio através de tudo que ela desenvolve, do trabalho que ela tem. Eu digo que ela é uma bruxa, ela é uma terapeuta, ela é uma sábia, uma mulher empoderada. Em todos os sentidos, não só no sentido de postura, mas de conhecimento, de entendimento. E acho que ela tem muito a agregar aqui no que o nosso canal traz. Como nós havíamos dito, prosperidade não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com conhecimento, com espiritualidade. Tem todos aqueles tópicos que nós trouxemos que a Natália vai trazer aqui um pouco para vocês. E ela faz também leituras de mapa astrológico também, não é isso, Natália? Mapa astral, revolução solar, sinastria. Legal, bacana. Natália, para começar, você pode falar um pouco de você, se apresentar para as pessoas te conhecerem, entenderem um pouco mais o que você faz? Claro. Eu posso pedir licença para acender uma vela? Porque as velas são o fogo e as velas são portais. E eu acho que a gente está abrindo um portal muito bonito aqui para falar de um assunto muito, muito importante, né, na nossa vida e na vida de todo mundo. Então, que a gente pedir licença para o universo, para a espiritualidade, para que a gente possa canalizar e levar esse conhecimento, essa palavra para todo mundo. Eu sou a Natália, eu sou terapeuta holística, acho que desde que eu nasci. Venho de uma jornada comecei a ler livros de cristais, de pedras, de bruxaria desde pequenininha, acho que desde que eu aprendi a ler. Meu primeiro livro foi a Bíblia dos Cristais e desde então meu hobby era ir na feirinha da Praça da República comprar pedras e assim eu fui desenvolvendo essa conexão com o místico, com a astrologia também, né? Na época a gente não tinha muitos recursos, né? Então era basicamente tirar o mapa astral no site da UOL, vinha uma explicação completamente genérica, só que você se identifica com tudo, né? Enfim. E depois eu fui entendendo que podia ser... a gente é muito mais do que aquilo que está escrito na internet. Somos seres únicos, então a gente precisa ser lido também de forma única. E isso começou a me despertar muito interesse, que foi quando eu comecei a ir atrás mais e mais. Nunca imaginei me profissionalizar nisso, nunca passou pela minha cabeça que isso poderia ser um trabalho, né? Então sempre foi no sentido de autoconhecimento, que eu sempre achei muito importante a gente se conhecer, a gente se entender. Comecei a entender os ciclos, né? Depois que começaram a vir os ciclos, né? Eu tentei estudar bastante sobre os ciclos, aonde que eu me encontrava. Lógico, a vida não é linear, né? Então essa busca também, em algum momento também deu uma pausa, se estagnou um pouco. Vida adulta, a gente começa, né, correr atrás das outras coisas, entender outras coisas, né? E, de novo, eu nunca achei que pudesse realmente trabalhar com isso. Então, fui olhar para um outro lugar, um lugar onde eu achei que eu ganharia dinheiro. E aí eu comecei a voltar a me interessar mais para retomar meus estudos e tudo mais, num momento muito
pouco provável da minha vida. Eu tinha 28 anos, eu tinha acabado de ser mãe. E eu estava no meu retorno de Saturno, né? Que é quando a gente começa a revisar a nossa vida, que é quando a gente começa a entender, se questionar, né? É aqui que eu quero estar? É isso que eu gosto, né? E eu me lembro que eu fui numa astróloga com o meu filho pequenininho no carrinho e ela falou pra mim, ela falou assim, o seu caminho de vida é esse, é a astrologia. Você tem Urano no meio do céu, sabe? Você precisa comunicar, somos geminianas, Mercúrio, comunicação, fala, enfim. Então eu entendi que o meu caminho de vida poderia ser esse. Não foi um processo fácil até eu chegar até aqui, mas eu entendi que eu precisaria caminhar para poder chegar até aqui. E Você acha que foi esse momento o seu despertar? Foi esse momento eu não sei se existe essa palavra, mas eu redespertei. Sim. Porque eu acho que eu despertei quando eu era muito criança, só que eu não entendia direito o que estava acontecendo. Quando você já comprava aquelas pedrinhas que você falou lá na República, você acha que já tinha alguém incentivando você, como se fosse um mentor, ou através de sonho, alguma coisa vinha para você referente a isso? Já sentia esse chamado? Sentia. Eu sentia porque eu nunca fui. Os meus pais sempre tiveram coisas em casa, mas eles não eram místicos e nem nada do tipo. Eram artigos de decoração, mas aquilo me chamava. E eu tinha muito interesse, então eu ia nas feirinhas, eu perguntava para que é essa, o que é essa, o que essa faz. Mas assim, se eu for levar para casa, eu vou levar uma energia que não é minha, como que eu faço? E eu fui aprendendo tudo isso, as limpezas, né? E eu entendia que eu não comprava nunca pela beleza. Ai, essa é mais bonita que essa. Eu comprava porque eu pegava e eu sentia que era ela. Sentia a energia Sentia da a energia pedra. da pedra, exato. Legal. Então eu sentia muito esse chamado, sim, desde pequena. Então acho que o meu redespertar foi quando eu fiz 28 anos, que eu fui fazer o meu mapa astral de novo, com uma astróloga daí, né, entendendo certinho. E entendi que era um caminho de vida para mim, sim. E no momento quando eu falei que era completamente inoportuno, talvez, foi porque eu tava com uma bebê e eu não tinha como estudar, mas assim, me aprofundar, na verdade. Então, aos poucos eu fui estudando, fazendo outros cursos, enfim, dando meu jeito e fiz mais 1 milhão de cursos e quis me profissionalizar nisso. E aonde você se encontrou, claro, porque o chamado, né, que podemos dizer assim, vem com várias responsabilidades, com várias situações. E diante da natureza, das coisas que você estudou, tem uma que talvez você tenha mais se identificado. Você pode dizer qual é? Ou como Sim. foi? Ou várias, né? De Eu repente. sempre me identifiquei muito com a astrologia. Os astros sempre me deixaram muito curiosa. Então, eu estudei bastante astrologia. No começo, eu tinha muito medo de ler o mapa das pessoas, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você passar a sua informação para ela, como que ela vai receber. Eu sempre tive um pouco de receio, de cuidado, né? Você tem que ter cuidado. O tarô é a mesma coisa, porque as pessoas entendem como uma resposta, né? O tarô que é uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, como você perguntou, mas eu não gosto que ele seja uma resposta, eu gosto que ele seja uma reflexão para você. Um caminho para se chegar aqui. Uma lanterna para você guiar o seu caminho e não uma resposta pronta. Se você vai num tarólogo, numa taróloga e quer uma resposta pronta e ele te dá, desconfia, né? Quando você faz uma pergunta, lógico. Quando a gente trabalha com o mapa astral, como você falou, de ter muito cuidado com as pessoas, então a gente tem que tomar cuidado porque você vai estar falando não só o passado dela, ela já sabe o que já aconteceu. Já aconteceu. O presente também é o que ela está vivendo ali. Mas você também dá para ela uma perspectiva de como será o futuro dela. Sim. Então por isso esse cuidado que você tem quando você faz um mapa astral da pessoa, ó, se você seguir por esse caminho assim, 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 é mais fácil de você alcançar isso ou alcançar aquilo, ou o mapa ele já dá tudo para você, ou você ajuda ela a identificar o que ela está buscando.
o mapa tá escrito, né? O mapa a gente faz uma leitura. Por quê? Porque já tá ali, né? O que a gente faz? O que eu gosto de fazer? Né? Eu acho que a maioria dos astrólogos trabalham dessa forma. É uma conversa, é uma terapia, né? Então, assim, não dá, eu não consigo ler um mapa. Conversando com você, eu não consigo ler um mapa em 1 hora, não dá pra fazer numa sessão, é muita informação, pelo menos umas 3. Agora, se pega alguém que gosta de falar bastante, pelo menos uns 5 encontros pra gente conseguir ler todo o mapa. Certo. Por quê? Porque eu não posso falar pra você sem saber da sua história. Então, tá bom, você nasceu com Mercúrio retrógrado, só que você pode já ter superado esses desafios do Mercúrio retrógrado. Então, eu não posso falar pra você, olha, você tem Mercúrio retrógrado, então você tem bastante problema com comunicação, correto? Você pode falar pra mim, correto, ou você pode falar pra mim, eu tinha, só que era mais na infância, era mais tímida, tinha um problema de, eu falava uma coisa, as pessoas entendiam outra, mas hoje já tá, então eu não posso afirmar nada, né? Então a gente vai conversando, aí você vai me falar, eu gostaria de entender mais o meu setor de relacionamentos, né? E aí a gente vai ver onde que tá Vênus, como que ela tá aspectada, se ela tá fazendo aspectos harmônicos ou desarmônicos com algum outro planeta, né? Ou com um asteroide, enfim. Então a gente é uma conversa e o caminho, geralmente as pessoas, né? Eu vejo muito isso no Instagram, saiba o seu caminho de vida, que é o meio do céu, né? Onde que onde corta, né, a linha principal do céu, e é onde está a casa 10, que é a casa do trabalho, do dinheiro, enfim, mas é a casa do caminho de vida. Só que é isso. A prosperidade, o dinheiro e o dinheiro não são a mesma coisa, né? Então o caminho de vida é aquilo que faz você feliz. É o que faz você brilhar os olhos, não necessariamente o seu trabalho principal que te traz o sustento. É o seu trabalho, aquilo que você ama fazer. Ou Isso aquilo é o meio que do você céu. veio para fazer. Aquilo que você veio para cumprir, exatamente. Então a gente olha muito para esse caminho de vida. Eu acho que esse é onde as pessoas mais Se perdem. se perdem E se encontram. e se encontram. Exato, porque é aquilo, né? Eu nunca que eu imaginei que o meu meio do céu, eu tenho o meio do céu na casa 10, né? E Capricórnio, que é do trabalho, ou seja, trabalho, mas aí tem um Urano ali, que muda toda essa coisa do trabalho, aquele trabalho certinho, aquele trabalho tradicional, e vem uma astrologia, vem sabe, energias e tudo mais. Então, se a gente olha para ele, é sim, talvez, o que eu vou ganhar a minha vida, o que vai ser o meu sustento, fazendo aquilo que eu gosto, fazendo aquilo que eu amo. Eu não preciso achar um trabalho tradicional que as pessoas, a sociedade, entende como isso é um trabalho certo, né? Que vai ganhar dinheiro, que vai, enfim, né? Então, é no caminho de vida que a gente vê. Se me permite, Claro. Natália, porque talvez muitos que nos estão assistindo não saibam, o mapa astral, ele é feito de acordo com a data do seu nascimento, dia, data, ano e hora, de acordo com a posição das estrelas no céu. Então, ele é uma coisa muito mais científica para o lado da astrologia, como dizem da área do misticismo. Então, é uma ciência. E eu já fiz meu mapa astral há alguns anos, foi muito revelador, principalmente quando disse algo sobre o meu passado, que eu já havia passado. Mas, aí eu quero que você me corrija, ele traz o que nós temos de qualidades, defeitos, mas ele também não é determinante. Ele não é aquilo que te limita, mas ele te traz todo um enredo do que pode ser, do que você pode trazer conquistar. clareza. Sim. Aí você fala um pouco mais disso, para as pessoas entenderem? Sim. A gente não consegue mudar o posicionamento das estrelas, dos planetas, quando a gente nasce. A foto do céu, quando a gente dá o primeiro respiro na Terra, é a fotografia do céu como está no momento. A gente não consegue mudar os planetas de lugar, nem nada do tipo, mas a gente consegue mudar a energia que a gente está captando e devolvendo para o mundo. Então, o mapa astral é o autoconhecimento, então você vai se conhecer. Existem energias de potência, existem energias de desafio. Então a gente tem que entender essas energias e entender o que para você é potência e para você é desafio.
E aí a gente entra com uma terapia auxiliar para que essa energia consiga ser mudada, para que você consiga manipular essa energia para te fazer bem. Então, o que te incomoda? A gente pode entrar com uma terapia floral, a gente pode entrar com uma aromaterapia, a gente pode entrar com uma terapias alternativas, para que você consiga se sentir melhor com essa energia no seu mapa que é desafiadora. Hoje, nós no ano de 2026, o que você pode dizer pra gente? O que tem a mais nesse ano de 2026? O que nós podemos esperar? Nós estamos em julho. Sim. De julho até dezembro, esses 5 meses aí que a gente tem até dezembro, o que a gente pode esperar dos astros, das estrelas, né, do contexto em geral? Bom, nós estamos no ano 1, né? Como a gente estava conversando antes de começar, a gente está no ano 1, que vem com uma carga muito grande, né? Porque é o início, a gente tá começando, só que a gente está começando já trazendo uma carga, puxando, né? Uma carga que talvez a gente não tenha deixado soltado o que precisava, né? Então parece não. O ano tá muito truncado ainda, começou muito truncado. Hoje nós estamos com Mercúrio retrógrado, né? Então, enfim, julho basicamente inteiro, Mercúrio retrógrado, revisões, então é um momento em Câncer, né? Então é um momento da gente revisar muita coisa. Talvez agora, lua minguante, hoje, seja o momento da gente começar a deixar esse peso para trás, né? A lua minguante, ela pede muito isso. Vamos deixar essa carga para trás para o resto do ano ser mais fluido. Começando como se fosse começando o ano começando agora, já que é um ano 1, não é isso? Nós estamos em julho, então como se estivesse recomeçando o ano de agora até o final do ano, seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Se a gente pensar, né, a gente passou por 6 meses, né? Então o número 5 vem aí, bagunçou, tarará, fez aquela bagunça, o 6 veio dar uma acalmada, tal, e o 7, estamos no mês 7, né, veio pra... E agora? Né? Como que vai ser? O que a gente vai fazer? E a gente tá numa era muito tecnológica, né? A tecnologia chegou, a gente tá com aquário muito ativado. Então, acho que daqui até o final do ano, a gente vai ter que entender que a tecnologia chegou e vai ficar, né? A gente não vai poder brigar com ela, a gente vai ter que... E veio para ajudar, eu acredito. Veio para ajudar, a gente sabendo usar, né? Sabendo como usar, vai ser um grande aliado para nós, né? Então, mas tem muita gente ainda brigando com isso, muita gente muito tradicional, né? Ainda brigando muito com essa tecnologia, mas a gente está nessa era de aquário, que é o coletivo, então vai muitos movimentos do coletivo, muita união, mas também muita, né, onde a gente tem muito povo, tem de tudo, né, mas assim, acho que a gente pode agora, quem souber soltar o peso que trouxe do ano passado, do ano 9, eu acho que vai conseguir fluir melhor, né, até o final do ano. Você pode explicar para a gente, em relação a esses números, explicar para as pessoas que nos veem, essa relação do 1 ao 9 e o que cada um significa? Sim. Bom, a gente tem uma jornada do 1 ao 9, a gente nunca não contamos os números 11, 12, 10, 11, 12, porque a gente faz uma soma e depois, né, reduz para um número só. Então, o número 1 é o número do início, quando nasce, quando desperta, aquela chama do início mesmo. O 2 é quando a gente constrói o nosso ego, né, as relações, quando a gente começa a interagir com o outro, essa construção. Existe eu, mas também existe o outro, né? O 3 vem para a socialização, a comunicação, como que eu me expresso, como que eu me mostro para o mundo, como que o mundo me enxerga. O 4 estrutura, né? Uma mesa, uma cadeira, né? Precisa das 4 pernas para se sustentar. Aí vem o 5 e dá uma rasteira, bagunça tudo, questiona, fala, pá, não sei o que, né? Vem questionar. O 6 vem dar uma
a balança, né? Vem, calma, vamos ver como é que vai fazer. O 7 dá aquela também ajudada, assim, no 6, a dar aquela pensada. O 8 vem trazer a prosperidade, vem trazer o ensinamento, o conhecimento. A gente pensa o 8, o infinito, né? A Lemniscata, que vem trazer esse conhecimento, né? E o 9 integrar essa jornada toda. O 9 como se fosse pegar tudo que você começou no 1, juntar tudo que você aprendeu e colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu para poder seguir em frente, não é isso? Exatamente. E é muito, a gente vive nesses números numa espiral, então a gente passa nessa jornada, mas às vezes a gente tá no 4, de repente a gente já pula pro 8, de repente a gente tá aqui no 9, a gente cai pro 3 de novo. Então, não é linear, né? O tarô, por exemplo, né, é uma jornada arquetípica do 0 ao 22, é uma jornada onde a gente começa e a gente termina, só que a gente passa pelos arcanos várias vezes, às vezes por dia, né? Às vezes por fase. Então não dá pra gente entender que nós somos uma coisa só o tempo todo. Então é muito interessante isso. As pessoas acham que tudo é uma crescente e sobe, 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 desce, desce, desce. Não, a gente sobe e desce todos os dias. A gente oscila bastante, bastante. Nath, você falando dos números, a gente escolheu o 9 propositalmente. E o que você acha desse número integrar o nome do nosso canal? Olha, o 9, quando eu vi sem entender, eu não entendi o porquê do 9 justamente por ser um número de fechamento, né? Na minha cabeça veio o fechamento. Depois entendendo que era a integração e não o fechamento, eu achei que faz todo sentido, né? Porque o 9 é isso, ele integra todo o conhecimento de toda a jornada, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8. Então, é muita sabedoria o 9. Então, prospera 9 e era, né? De uma era nova. Nós somos numa era nova, realmente. Estamos numa era nova, a gente está na nova era de Aquário, inclusive. E aí eu trouxe propositalmente o arcano 9 do tarô, que é o número 9, que é justamente o eremita. Nesse caso desse baralho, que é o tarô Jardim da Bruxa, é uma mulher, né, representando o eremita. E é uma carta solitária, é uma mulher na noite com uma lanterna. O que é essa lanterna? Ela está iluminando o caminho dela de dentro, ela tem a sabedoria. Ela integrou do 0, né, que é o louco, até chegar nele, ele integrou toda a sabedoria dos primeiros arcanos, que são os arcanos mais sábios, né? Inclusive, depois se você for vendo os outros arcanos, eles começam até tirar as roupas, né? Eles começam a aparecer mais sem roupa no baralho, porque você vai deixando para trás tudo aquilo que sentia um peso, Exato. Você vai se despindo para poder ficar mais livre conforme você for caminhando. Exato. E tá de noite, né? Então geralmente o caminho que a gente percorre é no escuro, mas se a gente tem a lanterna, a gente consegue se guiar. E o tarô é isso, e eu entendo que o 9 também é isso, é todo esse conhecimento que a gente vai levar como guia para nossa próxima jornada, né? Bacana. 9, em muitas religiões, em muitas vertentes, ele é considerado um número sagrado, um número mestre, porque dentre todos os significados, no judaísmo, salvo engano, ele tem um formato de útero, que são os 9 meses, o nascimento. A maçonaria, eu sei que traz ele como 3 vezes 3, eu sei que é muito usado, que dá o 9. E uma curiosidade sobre o 9, que ele multiplicado por qualquer número, a soma do que dá 9. Então, 9 vezes 5, 45. 4 mais 5 dá 9. E eu acho isso bem interessante. Então, talvez um dos motivos por ser considerado um número sagrado, digamos assim. Sim, muito interessante também. Não conhecia
Sim, teoria. principalmente no judaísmo, eles usam, mas em muitas religiões ele é considerado. E eu acho que o propósito nosso do 9 no começo também me trouxe essa questão do fechamento. 9 é fechamento, né? A gente está começando um ciclo, mas não, 9 foi justamente isso que você disse, é trazer todo o conhecimento e sabedoria e dividir isso com vocês que estão aí em casa. Com certeza. Certo? Mas uma curiosidade, você ao montar seu altar, seria isso, né? Pode ser. Você trouxe umas pedras, eu acho que tudo aqui tem um significado. Tem. Você pode nos explicar? Posso. As escolhas das pedras também não foram aleatórias, apesar de eu ter muitas, mas eu quis trazer. Essa daqui é a minha pedra que eu uso ela como uma proteção. Ela me escolheu, né, assim como todas, mas eu olhei ela numa feira e eu peguei ela, sabe assim, não quero nem saber quanto que custa. Ela é feita pra mim e aí eu sempre carrego ela, é uma pedra que sempre tá comigo. Eu trouxe uma pirita, que é a pedra da prosperidade, do dinheiro, né? E trouxe uma turmalina negra, que é a pedra da proteção. Eu acho que é importante quando a gente se expõe, quando a gente fala sobre o nosso conhecimento, a gente tem que ter uma proteção, a gente tem que ter um escudo, né, protetor, sempre. O quartzo rosa, que é uma pedra tanto do amor, né, a gente fala do amor, mas também dos relacionamentos. Então, o que a gente está fazendo aqui é criando laços, né, se relacionando com o outro, e é uma pedra que traz essa harmonia também pra gente se relacionar. E essa daqui que é a selenita, que eu sempre deixo ela perto do meu baralho, que ela é uma pedra que energiza as outras pedras, ela limpa, energiza e descarrega as outras pedras, então ela serve como essa purificadora. Então eu gosto de deixar ela sempre em cima do meu baralho, para ela reenergizar, limpar ele e também limpando as outras pedras. A vela verde, que o verde é da prosperidade, né? E também saúde, tá ligado bastante com o nosso chakra cardíaco. O rosa também. E o palo santo, que eu gosto de limpar, né? A fumaça sagrada que limpa o ambiente que a gente tá. Falar em sagrado, o que está muito em pauta esses tempos é o sagrado feminino. O que você entende sobre isso? Eu vejo que é um assunto que gera bastante dúvida, bastante polêmica também, mas para simplificar o sagrado feminino, a gente tem que entender o que é sagrado na gente, aonde a gente se sente feminina, né? Cada um tem um lugar que se sente, né, feminina. E eu acho que quando a gente pensa no sagrado feminino, como que a gente se acolhe, como que a gente se cuida, como que a gente se expressa, como que a gente permite que os outros nos tratem, que lugar que a gente se coloca, como que a gente se mostra, quem que a gente deixa entrar, né? Porque tudo isso é o nosso cuidado, nós somos sagradas, o nosso corpo é sagrado e eu entendo que os homens também são, né? Sim. Não é um assunto que eu acho que seria só apenas da mulher. Exato, porque os homens também têm o seu feminino, né? Eles nasceram de uma mulher, eles passaram por uma mulher né? Então a mulher é esse portal para o homem, né? Então os homens também têm que honrar esse feminino neles. Então é um Mas assunto... nós homens, todo homem, né? Todo mundo tem um lado masculino e sempre tem um lado feminino. Então é como se fossem exato, a balança. Né? Então é um pouco disso para poder chegar o que a gente acaba se tornando hoje. Mas não dando muito spoiler, Kelly, né? Queria até falar com vocês também o seguinte. Eu acredito, falando sobre o sagrado feminino, você não acha isso deixar esse assunto para um próximo programa, trazendo a Natália aqui de novo para poder explicar um pouco mais, porque é um assunto que abrange tantas coisas e aí a gente pode ajudar a entender tudo isso num próximo episódio. O que vocês acham?
Eu achei perfeito. Topa o convite? Vamos para esse plot twist. Venham próximos encontros. Falar Você sobre o vem sagrado só feminino, sobre o sagrado feminino. ciclicidade, acho muito legal. Bom, então vamos fazer isso. É que o assunto é tão amplo, né? Tem tanta coisa legal para a gente conversar, que às vezes um programa só é pouco para falar de tanta coisa legal. Natália, esse assunto é tão amplo que realmente a gente vai ter que te trazer aqui várias vezes. A gente está até pensando em fazer algo fixo. O que Uma que carteira você acha? assinada? Mas Gosto. Gosto. Gosto, Te acho atrai? Vem que aqui pelo sim. menos uma vez por mês, assim, que tal? Acho que como uma boa geminiana comunicadora, acho que eu vou É aceitar. um desafio, hein? Olha, tá aceito. Nasci Então tá. pronta. Tá bom. Não vamos nos estender, porque o assunto é muito curioso, é muito gostoso. Então a gente faz essa divisão, combinado? Combinado. Combinado. Claro. E da última vez nós deixamos umas perguntas para os prosperados. Sim. Top. Já que seu assunto hoje foi astrologia, o que vocês acham de casa? Que a astrologia é uma ciência ou misticismo? Vocês acreditam no mapa astral? Vocês acreditam nas estrelas? Responde aqui pra gente no canal. Acredita que o universo pode responder para vocês tudo o que vocês estiverem com dúvidas através da própria astrologia? Você acha que o nosso destino está traçado, predestinado, ou a gente consegue mudar? E como a gente consegue mudar? Por último, já que você falou do tarô, o que vocês acham sobre o tarô? Vocês acham que ele traz respostas ou que ele traz o caminho? Ele só nos orienta? Responde pra gente nos canais, tá bom? Quero agradecer, Natália, um prazer enorme ter você aqui. Venha mais vezes, pelo menos uma vez por mês, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se quiserem trazer sugestões de entrevistados, de assunto, deixa pra gente também. Nos siga, Prospera9. Lembrando que é com 2 Es. Com 2 Es. Tem no Instagram, no YouTube. Espero que vocês gostem. Mais uma vez, obrigada, Natália. Gratidão, Muito Natália. obrigada. Obrigada, Renato, por estar aqui. E até o próximo episódio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.